tema apresentado será o projeto 1, item B, que trata do movimento harmônico simples com massa variável. As análises serão feitas com base no movimento harmônico simples normal, ou seja, nós iremos comparar o que vimos no experimento com a teoria nos dada em aula. O movimento harmônico simples é um movimento periódico no qual a força restauradora é diretamente proporcional ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio e atua em direção oposta a esse deslocamento. O objeto oscila em torno de um ponto fixo, seguindo uma trajetória que é uma função senoidal do tempo. A parte do experimento referente à massa fixa irá trabalhar com a equação da amplitude do movimento dada por AN é igual a AO vezes Z elevado a menos N vezes gama vezes T, onde AN é igual a amplitude, AO é a amplitude inicial, gama é o fator de amortecimento, T é o período. E ao linearizar essa equação, possibilitará a descoberta de gama, obtendo Ln de A é igual a menos AO vezes gama vezes T. Tal expressão será necessária para a plotagem do gráfico e, consequentemente, a descoberta do gama, pela inclinação da reta. Também será necessária a descoberta do b, pela expressão gama é igual a b sobre 2m em função de t, onde gama é igual ao y, b é igual a constante e m em função de t é a variação de massa em relação ao tempo. A parte do experimento referente à massa variável parte do princípio de que, em problemas assim, o fator de amortecimento, gama, é muito menor do que o ômega zero, dadas as seguintes expressões. W ômega é igual a 2π sobre t, período. Com isso, pode-se afirmar diante desse princípio de que o ômega zero é aproximadamente ômega. Portanto, o que nos leva à seguinte expressão. T ao quadrado é igual a 4π ao quadrado vezes m em função do tempo sobre k, onde t ao quadrado é igual ao período do quadrado, m sobre m é função de t, variação de massa em relação ao tempo, e k a constante da mola. No experimento com massa fixa realizado no laboratório com auxílio dos sensores PASCO e feito no mesmo estilo do que foi feito em aula, ele será utilizado como grupo controle, ou seja, nós faremos toda a análise com relação da massa variável em base do experimento com massa fixa. Outra coisa que vale ressaltar no experimento com massa fixa é que através dele a gente pode obter um gama padrão e também a gente tem um Bzinho que foi calculado em quilogramas por segundo, que vai ser de extrema importância para cálculos no experimento com massa variável. Bom, no gráfico aqui disposto do experimento com massa fixa, foi feita a linearização do experimento, ou seja, aplicamos Ln de A e com isso a função que era senoide, a gente conseguiu linearizar ela para estudos mais aprofundados. Nessa parte do experimento, com o auxílio de uma balança e de um cronômetro, medimos a massa total despejada pela garrafa em um período de tempo t. Diante disso, sabe-se que a massa em um dado instante t é definida pela expressão variação da massa em relação ao tempo é igual à massa inicial menos uma constante multiplicada pelo tempo. A massa inicial do líquido da garrafinha é igual a 0,1347 kg, e o tempo para que essa massa fosse totalmente despejada foi de 58,56 segundos. Ao aplicarmos na expressão da variação da massa em relação ao tempo, descobrimos o valor da constante C, obtendo tal equação. Variação da massa em relação ao tempo é igual a 0,1347 menos 0,0023, que é o valor da constante C, vezes o tempo. Tal expressão será necessária futuramente para o cálculo do período teórico. Com a finalidade de avaliar o comportamento do fator de amortecimento, gama, em relação à variação da massa em relação ao tempo, plotou-se o gráfico dos valores correspondente de gama para uma determinada massa em um instante t. Para tal, se fez necessária a utilização da constante B, que foi achada anteriormente no nosso experimento, e com isso encontramos a seguinte fórmula.
gama é igual a menos 0,007155, que é o valor de B, dividido por 2 vezes a variação da massa pelo tempo. Mediante a isso, plotou-se o gráfico de gama em relação à variação da massa em relação ao tempo. Bom, a parte do experimento com massa variável tem por objetivo avaliar a seguinte aproximação: ômega é aproximadamente igual a ômega zero, vinda do fato de que em problemas com massa variável o fator de amortecimento, gama, é muito menor do que o ômega zero. Este resultado a ser testado com o comportamento do pseudo-período do movimento, dado por período elevado ao quadrado é aproximadamente igual a 4π elevado ao quadrado vezes a variação da massa em relação ao tempo dividido pela constante da mola. Nessa tabela, ilustra-se os valores da amplitude, do offset, da amplitude efetiva, a qual é a diferença da amplitude com o offset, o tempo entre os picos da amplitude, o seu respectivo pseudo-período, a variação da massa em relação ao tempo, o pseudo-período teórico e a variação do gama em relação à variação da massa em relação ao tempo. Esse é o gráfico da posição YT exibido pelo software Pasco, o qual retirou seus dados para o cálculo do pseudo-período teórico e das informações exibidas anteriormente. A fim de aferir a respectiva aproximação elencada anteriormente, primeiramente fez-se necessário a descoberta da constante K da mola, usada no experimento. Ao submetermos ela a um peso conhecido, a respectiva fornecia um deslocamento em relação à sua posição de equilíbrio. Anotou-se os massores e os seus respectivos deslocamentos. Com isso, plotou-se um gráfico no Excel diante da força pelo deslocamento da mola. Usou-se o valor de 9,81 como a aceleração da gravidade para o cálculo da força-peso. Ao obtermos a reta correspondente da função, a sua inclinação forneceria o valor da constante K, a qual deu 7,33 Nm, conforme o gráfico mostra. Retomando a parte da massa fixa, a expressão que relaciona a variação da massa com o tempo é dada por variação da massa em relação ao tempo é igual a menos 0,023t mais 0,1347, onde m é a massa em quilos e t é tempo em segundo. Com isso, tornou-se possível o cálculo do pseudo-período pela expressão período elevado ao quadrado é aproximadamente igual a 4π elevado ao quadrado vezes a variação da massa em relação ao tempo dividido pela constante K. Esse é o gráfico plotado no Excel do pseudo-período em função do tempo. Experimentalmente, os valores do pseudo-período foram encontrados fazendo a diferença do tempo de um pico a outro do gráfico YT, os quais variavam em relação ao tempo. Diante dos fatos apresentados, pode-se concluir dois comportamentos acerca do gama e do pseudo-período. É possível aferir que tanto o gama quanto o pseudo-período variam em função da variação da massa em relação ao tempo. Quanto ao gama, quanto maior a massa, maior será o valor do gama. Já o pseudo-período, quanto maior a variação do tempo, consequentemente menor a massa da garrafinha, menor será seu respectivo valor. Em termos comparativos, é possível validar a aproximação feita na teoria, em que ômega é aproximadamente igual a ômega zero, diante dos valores encontrados experimentalmente e no teórico. Uma possível fonte de erro no experimento que afeta tal validação é o movimento regular da mola, causando interferência nos valores do pseudo-período observados no gráfico do software Pasco.